Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Sensação de insegurança. Um sentimento que afeta boa parte da população brasileira e aqui na capital do país não é diferente. Medo de furto, de assalto, de estupro, enfim, da violência em geral. E é exatamente para avaliar essa sensação da população que a Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal iniciou uma pesquisa. Trata-se de um questionário que será aplicado até dezembro. A ideia é também saber da população como estão os serviços públicos, se estão respondendo aos anseios das pessoas. Entre as perguntas estão o grau de confiança nos policiais militares e como as pessoas se sentem ao andar nas ruas, perto de casa, à noite. O governo usará esses dados para aprimorar as políticas de combate à criminalidade e proteção dos moradores. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o secretário de Segurança Pública daqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Olá, secretário. Olá. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Vamos Vamos falar, obviamente, não só sobre esse assunto, mas de vários outros temas, porque segurança, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Segurança, certamente, se a gente for fazer um ranking ali, está entre os principais assuntos, ou os assuntos mais caros para a população em geral, né, secretário? Sem dúvida, não só do DF, como do Brasil inteiro. Uhum. A gente vem há muitos anos passando um problema muito grave de segurança no Brasil. Os índices, os números do nosso país são números assustadores e é um desafio muito grande enfrentar esse trabalho e lidar com segurança pública na atualidade. O senhor falou de um desafio aí. Eu queria, a primeira vez que o senhor vem aqui ao Band Entrevista, né, já se passaram aí 11 meses do governo, queria que o senhor falasse um pouco da sua atuação. Eu sei que o senhor é delegado da Polícia Federal, tem especialização, entre outras coisas, no combate ao crime organizado, no serviço de inteligência. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse seu histórico aqui pra gente. Eu sou delegado da Polícia Federal. Antes de ser delegado da Polícia Federal, na verdade, minha carreira começou, eu fui agente da Polícia Civil do Estado de Goiás. Comecei aqui trabalhando no entorno de Brasília, trabalhei em Planaltina. Conhece bem, né? Trabalhei em Águas Lindas, conheço a realidade aqui, sou nascido e criado em Brasília. Uhum. Então a gente tem essa facilidade de conhecer a cidade, conhecer as pessoas. Na sequência eu vim para a Polícia Civil do Distrito Federal, onde fui papiloscopista aqui durante 2 anos e na sequência fui à Polícia Federal como delegado. Trabalhei em Roraima por 2 anos e meio, voltei para o DF e trabalhamos aqui na Coordenação Geral de Repressão e Entorpecentes, na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, e aí começamos a entender o país e entender a dinâmica do crime no DF e no Brasil como um todo. Quando o senhor assumiu a secretaria, passados aí esses 11 meses, o que mais te trouxe surpresa? Porque, de fato, o senhor está dizendo aí seu histórico, então você tem um conhecimento da questão do entorno, que é uma questão bastante complicada. Tem a questão do tráfico de drogas, que a gente também vai falar, que está muito ligado também à criminalidade aqui no Distrito Federal como um todo. Mas hoje, se for para você analisar assim, qual o seu principal desafio hoje com relação à segurança pública da capital do país? Nosso desafio, nosso objetivo é sempre diminuir os números e fazer uma cidade mais segura. Né? Como você me perguntou, eu acho que o crescimento desorganizado da cidade nos chama muita atenção. Como Brasília mudou nos últimos 20 anos, né? A gente, como eu disse, que conhece aqui, hoje, chegar como secretário de segurança e andar a cidade, ver o crescimento, as desordens da cidade que a gente chama, isso nos assusta muito. Precisamos organizar a cidade, porque isso está diretamente relacionado com a questão da segurança. A pesquisa que você anunciou no início aqui, ela nos traz isso, a questão da sensação de segurança, tão falada sensação de segurança, isso tem muito a ver com a desordem da cidade. Quer dizer, a pessoa desce numa parada de ônibus, ela tem que andar até a casa dela, tem que passar por uma rua que não está iluminada, tem que passar por um mato que está alto, isso gera uma insegurança. E por isso que eu digo que está diretamente relacionado com a sensação. Isso são os nossos desafios. Segurança pública não é só, aquilo que eu digo, não é só combater o crime diretamente, é combater tudo isso para que o cidadão, que é o nosso objetivo final, o cidadão de bem, se sinta seguro. O senhor tocou numa coisa interessante, porque, por exemplo, o Mato Alto já não diz respeito diretamente à Secretaria de Segurança. A iluminação também já não diz respeito diretamente à Secretaria de Segurança. Então, penso que você trabalhar na segurança pública, seja na capital do país ou de qualquer... Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o secretário de Segurança Pública daqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Secretário, nós falávamos no começo sobre essa pesquisa, né, que vai mensurar, se é possível, a sensação de insegurança. E uma coisa me chama a atenção,
Os dados da criminalidade aqui no Distrito Federal reduziram, se eu não me engano, em todos os índices. Então, você tem redução de homicídio, você tem redução de estupros, enfim, algo que é extremamente positivo, né? Então, em tese, isso poderia dar para a população uma sensação maior de segurança, né? Já que a criminalidade vem diminuindo. Por que será que essa sensação de insegurança, e isso é fato, persiste ainda nas pessoas? Eu acho que o trabalho tem sido feito e bem feito, os números têm mostrado isso. Realmente, eu sempre digo, é muito difícil reduzir os índices no Distrito Federal, porque se comparado ao resto do Brasil, os nossos índices são baixos em relação ao resto do Brasil. Agora, hoje a gente vive um problema muito grande nessa questão da sensação de segurança. Né? E eu acho que, com todo respeito, eu sempre digo isso, mas eu acho que depende muito do que a gente vende para a população também, da facilidade dos meios de comunicação, da facilidade das imagens. Né? Como eu disse, o cidadão acorda de manhã, abre o celular e aí vê um corpo que vem passando. Quer dizer, aquilo é natural do ser humano se sentir inseguro. Né? Um assassinato, um furto, um assalto. E vai se criando uma onda de insegurança. A divulgação também de crimes, ela vende muito mais do que a divulgação de números positivos. Né? A gente sabe disso e isso acaba criando um inconsciente na população de muita insegurança. A gente tem que o DF é uma das cidades um dos locais mais seguros do país. Ressalto, vivemos um problema de segurança nacional. Sim. Então, a gente tem que comparar o Brasil com o Brasil. Sim. Às vezes eu vejo outras comparações, outro dia até uma maneira até meio jocosa de falar, de alguns colegas da imprensa e tal. Não é isso. Quando eu falo de segurança pública do DF, eu comparo com o Brasil. Claro. São Paulo, Rio, Fortaleza, com as outras capitais federais. Como é que nós estamos em relação à média nacional? Estamos bem. Temos crimes? Temos. Muitos, na minha opinião, muitos. Mas precisamos melhorar e estamos trabalhando para isso. Acho que os números estão melhorando e dentro de um cenário nacional, acho que a gente está muito bem nessa questão. E qual a razão, se é que a gente pode, o senhor certamente deve saber, as razões para essas reduções de homicídio, feminicídio, depois eu quero conversar, que eu acho que é algo à parte também, que aí é um crime também que acontece dentro do lar, né, em geral. A que se deve essas reduções da criminalidade como um todo? Eu acho que a gente conseguiu trazer uma nova visão de integração para a segurança pública do Distrito Federal. Claro que contamos aí com o apoio do governador Ibanez, principalmente, e com o entendimento das forças. Né? Não há que se falar em segurança pública, uma polícia medindo força com a outra, Claro. Não é por aí. A gente trabalha integrado, eu acho que isso tem trazido os resultados, as corporações entenderam isso e acho que os resultados estão aí. É como eu costumo dizer, nós temos ali, nós somos o técnico ali de um time que hoje está começando a brilhar, cada vez mais brilhando e os números estão aparecendo. Então eu atribuo isso a esse novo momento que a gente vive na segurança do DF. Eu estava fazendo, geralmente a gente posta nas redes sociais, vamos entrevistar, né, o secretário de Segurança Pública, algumas perguntas, e vieram muitas perguntas no sentido de não ver tantos policiais nas ruas, né? Eu não sei qual é essa percepção da população, e aí veio com relação ao Guará, Riacho Fundo, estou falando especificamente as questões que chegaram até mim. Há uma defasagem no número de servidores, no número de policiais aqui na capital do país? Hoje a gente vive um paradoxo em Brasília. Né? Esses números mostram isso. A gente tem um aumento significativo na população do DF a cada ano, significativo, e uma diminuição significativa no efetivo policial. Então, o resultado dessa equação era para ser um aumento do número de crimes. Sim. Né? Então, assim, é por isso que a gente fala. Para combater isso aí, tecnologia, inteligência e direcionamento das forças policiais. Realmente, às vezes... Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o secretário de Segurança Pública daqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Secretário, um outro ponto que também é muito delicado e que é muito caro para a população também é sobre a questão do crime organizado, né? Que a gente vê a questão do crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde aparentemente há uma organização e uma efetivação maior do crime lá nesse sentido. Como é que está essa questão aqui na capital do país, aqui no Distrito Federal?
uma preocupação muito grande que nós temos para que a gente não deixe esse crime se instalar no Distrito Federal. Há um trabalho permanente da Polícia Civil de monitoramento dessas quadrilhas, dessas organizações criminosas, para que eles não, como a gente diz na nossa gíria ali, para que eles não se criem aqui no Distrito Federal. Esse ano já fizemos algumas operações, já prendemos alguns integrantes de organizações criminosas no DF, e a ideia é monitorar isso permanentemente e com muita força, para que isso não se instale aqui. A gente sabe, vê as dificuldades que os outros estados têm com esses grupos organizados, e o nosso trabalho tem sido árduo para não deixar eles se instalarem aqui no DF de uma maneira que chegue a nos causar um maior transtorno. A presença do Estado ela é fundamental, né, secretário, para combater, né? Ele é fundamental. São muitas organizações com atuação nacional. A gente sabe que precisa de uma atuação nacional para combater, não é só o DF, não é só Goiás, não é só Minas. Tem que haver, é claro que o nosso trabalho aqui tem que ser feito, cada um tem que fazer o seu dever de casa. Mas nós precisamos sempre de uma articulação nacional, porque da mesma forma que eles se estruturam nacionalmente, nós temos que combatê-los nacionalmente e de uma forma eficaz. Acho que o Brasil precisa enfrentar isso muito rápido e de uma forma muito séria, para que a gente possa acabar com isso no Brasil. Com certeza. E aí a gente está falando de um serviço de inteligência também, que é fundamental nesse sentido? Fundamental. Polícia, como eu disse, temos uma série de dificuldades de efetivo e outras coisas mais, que se nos ajuda muito essa questão da inteligência. Nas operações, na eficácia do trabalho, e lá na frente, nos processos também, com mais informações, inquéritos mais bem instruídos, com mais informações que vêm muitas vezes da inteligência e depois se transformam em informações dentro do inquérito, que vão virar provas contra essas pessoas, contra esses criminosos. Toda essa qualidade do trabalho que decorre da inteligência, que decorre do trabalho de polícia, de polícia judiciária, isso a gente preza muito para que realmente haja uma eficácia maior ao longo de toda a cadeia de combate ao crime. E pegando um gancho disso que o senhor está falando, com relação ao crime organizado, com relação aos homicídios, a gente pode dizer que há uma ligação direta com as drogas, com o tráfico de drogas? Eu afirmo isso sem a menor dúvida. A grande maioria dos homicídios no próprio Distrito Federal se dão em razão de acerto de contas ali. A causa quase sempre é a mesma, né? Não pagou uma conta, não pagou uma droga, uma coisa ou outra, o cara vai lá e mata. No Brasil, infelizmente, o número é muito alto, o número de jovens. A grande maioria são jovens, que morrem, perdem suas vidas exatamente por problema do tráfico, muitas vezes do consumo, de uma cobrança de drogas, enfim. Como é que foi esse homicídio? Muitas vezes você vai ver como é que foi. Não, o cara desceu de um ônibus, deu 3 passos, o cara chegou e deu um tiro nele. Como é que a gente explica isso? Sem uma discussão, sem absolutamente, sem nada. Sem levar nada? Sem levar nada. O cara foi lá, deu 3 tiros no cara, o cara caiu. E são vários, assim. E aí, secretário, mais uma vez, entra aquilo que a gente estava falando no começo, né? Da importância da presença do Estado, não só no sentido de policiamento, no sentido de combate, mas no sentido de dar esse suporte para esses jovens, né? Enfim, eu vou repetir aqui porque é importante. De levar educação, de levar cultura, de levar esporte. Isso é fundamental mesmo, né? Eu chamo isso de uma reengenharia social. A gente precisa enfrentar isso, o Estado precisa dar atenção para que daqui a alguns anos, isso não é imediato. É médio e longo prazo, certamente. Isso é médio e longo prazo, mas se não começar, a gente nunca vai chegar. Não. A gente precisa começar a plantar isso agora, nas escolas, nos pais, na família, organizar essa coisa para que a gente possa colher frutos daqui a alguns anos. Hoje a gente está colhendo frutos muito ruins de uma desorganização que está aí, jovens, eu canso de dizer,